Você quer saber por que a nossa geração é a geração que mais defende a homossexualidade no meio evangélico? Você quer entender por que essa diversidade de sexos é tão obstinada? Você já parou para se perguntar por que pastores têm filhos gays e por que nós idolatramos tanto valores que são tão diferentes daqueles que nós queremos como cristãos? Olha, no Brasil, são 2,9 milhões de pessoas de 18 a 30 anos que se declaram lésbicas, gays ou bissexuais. Esses dados não são meus, tá? É da Organização Nacional de Saúde de Orientação Sexual Autoidentificada e é de uma população adulta, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esta é a primeira vez que esse dado é coletado entre a população brasileira e na avaliação do Instituto. Antes de mais nada, eu quero pedir para você, se esse conteúdo te interessou, se você já abriu aqui, dá um like, porque eu tenho certeza que depois você vai esquecer, tá bom? Compartilhe com outras pessoas, porque eu acho que isso, até o final desse vídeo, vai mudar completamente a sua maneira e a sua mentalidade de enxergar essa geração. Mas eu quero te dizer uma coisa, esses dados que eu acabei de falar do IBGE, ele só foi um dado que pronunciou que as pessoas se manifestaram. Ou seja, essas pessoas tiveram coragem de realmente se manifestar, ok? Porque eu vou dizer que se esse número fosse realmente analisado com critério, ele dobraria ou triplicaria. Assim também falou a analista do Sistema Nacional de Saúde, Nayara Gomes. Ela disse assim, isso foi baseado apenas naquelas pessoas que tiveram coragem de se manifestar. Então quer dizer que o número de pessoas, tanto lésbicas, homossexuais, gays, bissexuais, fora hoje que nós temos todo o outro lado das outras variantes sexuais, né, que é transexuais, travestis, essa doutrina desse público queer, né, que eles falam. Essa doutrina, gente, levantou milhões de pessoas. Milhões. E, infelizmente, ela está chegando até a igreja. Tá? E eu vi a necessidade de falar disso. Eu fiz um primeiro vídeo, se você ainda não assistiu nada a respeito de mim, se você ainda não tem muita ideia sobre o que é esse canal, vai até o vídeo Raízes da Homossexualidade. São centenas de milhares de pessoas que já assistiram e me deram um feedback muito bom, porque elas entenderam com muita clareza quais as raízes da homossexualidade. Eu falo isso como alguém que já viveu na homossexualidade. Ok, vamos lá. Essa doutrina tem uma agenda que existe hoje que trabalha em cima da doutrinação dos nossos jovens e também das nossas crianças, tá? Que elas já crescem com esse pensamento que coloca a igreja como uma instituição preconceituosa que não tem o direito de se posicionar. Gente, eu penso que Cristo nos chamou para falar a verdade, não só através de conhecimentos bíblicos, mas também de estudos simples, científicos, baseados na psicologia e também nessa análise comportamental. A gente é só analisar, tá bom? Eu vou falar para dois grupos aqui. Eu vou falar para os ativistas e todas as variantes disso, pelos quais eu nutro o mais profundo respeito. Como uma pessoa que já viveu, como eu disse, na prática da homossexualidade. Eu tenho vários amigos homossexuais, bissexuais, travestis, que inclusive trabalham para mim, tá? Arrumam meu cabelo e eu respeito muito, tá? De verdade, eles sabem quem sou eu e eu sei quem são eles, então não preciso provar nada para ninguém aqui. Mas eu vou dizer que assim como eu respeito eles e eu acredito que Deus tem um tempo para cada pessoa e uma forma de trabalhar com cada um, como eu disse, eu creio num Deus customizado, um Deus que realmente ele trata cada um de uma forma, porque ele sabe que cada coração é diferente para ser alcançado. Eu também quero falar com o público cristão, que é o público que eu faço parte há quase 23 anos. Eu sou cristã, pastora, e eu tenho muito amor e respeito pelo meu público, que é o público que eu penso que já está amadurecido para falar de itens assim. Por que eu estou explicando isso, gente? Porque falar de homossexualidade é um assunto muito, muito delicado e requer muito respeito, porque nós estamos falando de um assunto que nem todo mundo vai concordar, tá bom? Então, a gente tem que fazer essas observações
para que a gente não possa passar uma impressão ou passar uma mensagem equivocada. E eu também não quero fomentar nem fazer apologia a nada que venha contra aquilo que eu penso. Porque eu acho que cada um pensa da forma como faz sentido para ele, de acordo com a tua fé, de acordo com sua missão de vida, tá? A proposta não é ser agressiva, não é falar de uma maneira que vai realmente ferir as pessoas. Porque justamente, gente, há 2 décadas e pouco atrás, eu me encontrava numa posição de completa cegueira. Então, assim, de verdade, eu peço a você, aonde você estiver, tá? Se desarme e deixa eu falar para você e te mostrar o que vem acontecendo. Hoje, por exemplo, eu peguei como exemplo o cidadão doutor Drauzio Varela. Olha, por exemplo, a fala desse homem, que nos anos dessa última década foi a pessoa que mais abordou, defendeu a ideia, né, de que as pessoas já nascem gays em televisão ao vivo, quando a Globo, na verdade, hoje, graças a Deus, não é tanto mais, mas quando a Globo era o canal de televisão mais famoso em território brasileiro nacional. E esse cidadão é uma pessoa que disseminou uma ideia totalmente errada, gente. Para você ter uma ideia, olha o que ele pensa sobre as... Eu vou colocar aí e você vai ver o quanto é lamentável, qual é a postura dele diante das... Por exemplo, olha, por exemplo, o que esse homem, Drauzio Varela, falou para os nossos jovens de 13 aninhos. Assiste aí. Quero falar com você que tem aí 13, 14, 15, 16 anos, que tá louco para experimentar maconha. Você vê os outros fumando, você fala, eu vou ver se isso é bom mesmo. Dá um tempo. Sabe por quê? Os neurônios do lobo frontal é esse aqui, que é fundamental para as tomadas de decisão. Esse lobo que vai deixar você esperto, olhar, ver uma situação e saber que medida você vai tomar. Eles ainda estão amadurecendo. E a maconha interfere com eles. Não começa já. Dá um tempo, meu. Não, quando você é mais velho, um pouco, você vai aí pensar se você quer ou não quer. Não entra nessa assim de bobeira, né? Eu quando vejo essas coisas e começo a falar pra criança, droga mata, você vai morrer, isso é mentira. Já viram alguém fumar um baseado e cair morto? Eu já vi morrer de fome. Pedir pizza, assim. Me dá uma pizza pra nós. Só isso. E ficar alegre. Não existe isso, né? Aliás, se fumar um baseado, se pudesse morrer, aqui tinha ninguém. Que isso? Um absurdo, né, gente? Mais de 20 anos eu me calei, porque eu achava que essa era a melhor forma de respeitar a opinião de cada um. Só que, na verdade, depois de orar muito, depois de falar com Deus e estudar a homossexualidade como alguém que já praticou, a minha análise comportamental para esse Drauzio Varela, que é um funcionário da Rede Globo, vai poder mostrar para você que essa ideia que foi divulgada, perpetuada e impregnada na mente dos jovens e adultos, pelos quais eu faço parte, odeia o evangelho, gente. Eles odeiam o cristianismo, eles odeiam valores familiares, eles odeiam a formação de uma ideia que não seja a ideia que eles defendem, que eles precursam. O núcleo da família tradicional, para eles, é a maior ameaça da terra, é uma abominação. Para mim, é uma coisa que até um ateu, sem o menor sentido religioso, ia ver que as falas desse homem são levianas, mentirosas, ridículas. Olha o que ele falou. Olha, nós homens somos ridículos. Nós nos julgamos o sexo forte, não é? Mulheres que são o sexo frágil. Já começa na infância isso. Você empurra a sua irmãzinha, o que sua mãe fala? Não faça assim. Você tem que proteger sua irmãzinha, ela é mais fraca. A gente acredita nisso e carrega pelo resto da vida esse mito. Ele foi falando asneira em cima de asneira. Com todo respeito, doutor Drauzio Varela, o senhor é um oncologista, o senhor trata de câncer. Eu pesquisei todo um dossiê sobre a sua vida. E o senhor não tem formação psicológica, assim como eu não tenho. Eu faço uma análise comportamental por ser pastor e teóloga. Agora, tenho vários cursos na área de psicologia, tenho vários anos de experiência lidando mão na obra com pessoas, famílias e estudando de comportamento. Deixa eu falar para o senhor, o único lugar que o senhor, como médico, citou algum tipo de revista científica ou artigo, o senhor falou a respeito do Nature Magazine.
que é um jornal, gente, aqui dos Estados Unidos, de ciência multidisciplinar, que na verdade foi publicado no dia 3 de outubro. E eu falo para vocês, gente, no dia que publicou ele, no dia 3 de outubro de 2023, todos viram que esse jornal, esse sistema de notícias, tem como ponto principal a homossexualidade dentro do mundo animal, dos mamíferos. É bem claro lá, eu vou colocar aqui uma foto para você. Essa companhia, mesmo que estivesse falando de seres humanos mamíferos vivos, né? Porque é assim que eles falam. Essa companhia tem mais de 14 mil funcionários, ela tem uma headquarters, como que fala? Ela tem um escritório principal lá na Alemanha, tá? São mais de 100 países que tem essa companhia e eles são pagos fortunas milionárias sobre a gerência de Frank Vrachen Peters, que é um homossexual que recebe mais de 600 mil dólares anual para disseminar, que é essa agenda dele aí, que está na conveniência dele, tá? É engraçado ele falando sobre isso, mas olha para você ver, ele não dá nenhum nome de quem escreveu, um artigo científico do Nature Magazine. Mas eu tive a curiosidade de olhar quem escreveu. E também era um homossexual. Olha só, gente, claro que essa mentalidade leviana fala sobre a homossexualidade, que diz que é algo que nós nunca podemos questionar. Inclusive, gente, amigos meus pastores, às vezes a gente discute, conversa assuntos assim, quando nós estamos tendo um tempo de mesa, e nós, pastores, estamos às vezes com muito medo de abordar o assunto, porque ao mesmo tempo que nós não queremos afastar as pessoas da igreja, da presença de Deus, da comunhão com os irmãos, mas nós vemos as pessoas em erro, e nós estamos correndo um risco numa guerra muito pesada, tá? Eu corro o risco aqui de ser processada, cancelada, colocada totalmente assim à mercê. E essa mentalidade leviana, ela fala sobre a homossexualidade, que diz que é algo que nós nunca podemos questionar e que a pessoa já nasce, né, com ela. Não é culpa inteiramente de Drauzio Varela. É óbvio que isso não é verdade. Mas ele, como um dos médicos que ficaram mais famosos no Brasil, na maior rede de televisão de todos os tempos, dentro do território brasileiro, como eu falei com vocês, ele é um dos grandes responsáveis por colocar isso na mente das nossas crianças, dos jovens e dessas pessoas, gente. Olha para você ver o exemplo que é seguido pela Globo, que está sempre apoiando os projetos totalmente antibíblicos dessa política atual do Lula, do PT, né, vamos dizer assim, contrárias à Bíblia. Isso não é um vídeo político, mas nós, como pessoas pensantes, temos que nos posicionar, porque a liderança foi colocada na responsabilidade de escolha nossa, através das eleições. E isso vai ser tema para um outro vídeo, né, se você quiser só colocar aí que eu vou falar assim disso. Mas o canal de televisão, a Globo, que também recebe dinheiro da mais alta quantidade pelo próprio governo Lula, né? Que apoia e defende, que é complicado falar desse assunto, né, gente? Olha só, a geração do meu grupo, entre 35 e 55 anos hoje, que são gays assumidos ou que têm ídolos na televisão brasileira, são filhos dessa mente doentia e anticristã, que tem como exemplo o Dr. Drauzio Varela e centenas de outros representantes da Rede Globo, que na sua maioria realmente tem o desvirtuamento. Nada contra, como eu já disse, mas eu preciso colocar o amparo para poder mostrar o que está acontecendo. Então, o que eu estou aqui parando para fazer é algo que há 20 anos eu nunca fiz, que é parar de romantizar as desgraças que as pessoas vivem, dizendo que é normal. Gente, a homossexualidade é um sintoma, mas acima de tudo é um sofrimento. E infelizmente, enquanto nós não exercermos o direito de discordar, nós vamos permitir que os nossos filhos nunca vejam o contraditório, mostrando uma postura completamente diferente dessa mentalidade que eles têm pregado e que faz muitos filhos. Essa postura deles tem realmente ganhado pessoas para essa agenda, tá? O que não faz o menor sentido, gente, quando nós analisamos a palavra de Deus, nosso manual de fé e prática, e nós analisamos a vida diária de uma pessoa, nós entendemos em todos os aspectos que toda crise sexual teve traumas familiares ou foi exercida de uma outra maneira, onde nós vamos analisar caso a caso.
Ninguém nasce. E é engraçado que tem vídeos mostrando ele dizendo, ninguém nasce homossexual. As pessoas vão escolher, mas também elas vão ser colocadas à prova na infância, para que se desenvolva um lado ou outro, tá bom? Nós sabemos, gente, que se nós formos analisar, não é só teologicamente que eu estou falando, biblicamente, mas principalmente com artigos científicos. São pessoas extremamente tristes. Eu, gente, passava por situações onde eu tinha o meu grupo de amigos que todos eram com desvio sexual e todos tinham vazio interno incessante. Ou você acha que eu deixei a homossexualidade simplesmente porque eu quis? Não foi só querer. Eu tive amparo vendo as pessoas, analisando situações. Foi interessante, gente, um vídeo, vou botar aí para vocês, que o apresentador Siqueira, ele se manifesta sobre essa postura do Drauzio Varela. Doutor Drauzio Varela, eu tenho dó do senhor. O senhor foi usado, doutor. O senhor foi usado, o senhor é um homem de bem. O senhor é uma pessoa do bem. Lamentavelmente, o senhor está sendo manipulado por essa emissora que manipulou o Brasil todos esses anos. E agora não está conseguindo mais fazer isso. Tem a nota do Drauzio Varela? Vamos lá. Há mais de 30 anos frequento presídios onde trato da saúde de detentos e detentas. Em todos os lugares em que pratico a medicina, seja no meu consultório ou nas penitenciárias, não pergunto sobre o que os meus pacientes possam ter feito de errado. Sigo essa conduta para que o meu julgamento pessoal não me impeça de cumprir o juramento que fiz ao me tornar médico. No meu trabalho, na televisão, sigo os mesmos princípios. No caso da reportagem veiculada pelo Fantástico, na semana passada, não perguntei nada a respeito dos delitos cometidos pelas entrevistadas. Sou médico, não sou juiz. Assina Drauzio Varela. O senhor não é juiz. O senhor é médico. Repito, o senhor é médico. Só que naquele momento ali o senhor estava como repórter do Fantástico. Esse Drauzio Varela, que diz que a homossexualidade é tudo normal, é o mesmo, gente, que falou, seria muito engraçado se não fosse trágico. Ele falou a respeito de um trans num programa de televisão, na Globo, né? Que ele é funcionário e ganha milhões para falar o que ele quer. Ele não agiu como médico, para começar, ele agiu como repórter. Mas a gente já está contemplando o fim dos tempos, porque esse próprio trans, eu vou contar a história dele até no fim desse vídeo, tá bom? Gente, nós já estamos contemplando o fim dos tempos e eu vejo que Deus quer levantar um povo que não tem medo de se posicionar. Essa geração terrível, tá? Que essa palavra, quando você vai olhar na etimologia da palavra, significa que vem do terror, que deriva do latim terror, né? Terrere, assustar, causar medo. E é exatamente isso que está causando em nós. Pais, mães, pessoas que vivem em sociedade, ainda que você não tem filhos. Baseado nisso, eu estudei uma tese de doutorado da Sociedade Psicanalítica, a Iracy Doyon, onde ela fala assim sobre a atitude homossexual. Diz que a atitude da humanidade representa muito mais do que um recurso de satisfação libidinoso. É a negação do próprio e a necessidade da inversão. Assim, a homossexualidade não passa de um sintoma. Assim como a crise do pânico é um sintoma, assim como a depressão é um sintoma, assim como a ansiedade é um sintoma. Gente, isso é tão sério, a ponto de eu citar para você a palavra de Deus aqui agora. Quando a gente começa a falar a respeito de formação, de mentalidade, e a gente olha para um médico, que era para ser uma referência, olha o que o livro de João, no capítulo 3, 6, fala, que se alguém induzir a pecar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar. É nesse nível de rigor que Deus vai julgar aqueles que estão proferindo algo que não é verdade. É engraçado, né, ele induzindo, que não é o tema do meu vídeo hoje, tá? Mas vai ser dos próximos, mesmo tendo a consciência que existe divergência, que não é correto, e dos efeitos do seu papo com o Dr. Jefferson. Ele também, durante essa conversa, ele fala com o Jefferson e o Dr. Jefferson explica exatamente os problemas do aborto. Então quer dizer que ele é consciente. Gente, olha só, Jesus não tratava como sendo óbvio e ele sempre chegou perto das pessoas e perguntava o que você quer que eu te faça? Porque a pessoa precisava bancar aquela fala dela. Então eu acho que a gente tem que fazer isso agora. Para a pessoa exatamente não infantilizar, sabe? Não deixar induzir
por coisas que não faz sentido. Uma pessoa que não vai na raiz, na profundidade de uma fala, quando a pessoa fala de um artigo científico, como foi essa fala do Dr. Drauzio Varella, dando a entender que o artigo foi certeiro em cima daquele ponto, mudando todo o contexto, gente, de verdade, a pessoa cai nessa mentira. Fala, olha, o Dr. Drauzio Varella está falando isso. Então, assim, o diabo está usando de pessoas que têm conhecimento e autoridade para trazer referências de engano, ok? Gente, vamos só. Nós não podemos presumir, sabe? Cada caso é um caso. Mas, talvez, aquilo que elas querem não seja realmente a humanidade. Talvez aquela pessoa que se declara, e eu estou falando de acordo com a própria experiência de vida, aquilo talvez que elas acham que elas querem, talvez elas querer aquilo. Elas queriam chamar a atenção, elas queriam amor, carinho, elas queriam se livrar das dores da infância, elas queriam ser entendidas, ouvidas, compreendidas. Eu não estou falando que eu aprendi na sala de teologia, gente. Eu estou falando porque, apesar de ter estudado, sim, muitos anos, eu falo baseado na minha história, na minha experiência. Não há como acionar uma técnica para evangelizar realmente ou alguém que tem desvio de identidade. Mas até onde eu sei, gente, a humanidade é feita entre mortos e vivos. E ponto. É assim que Deus nos vê. E o nosso papel é apregoar a mensagem. É denunciar também tudo aquilo que vai acabar com a formação dos nossos filhos. Para mim, Dr. Drauzio Varella, o senhor é um mentiroso, irresponsável, ignorante, principalmente da palavra de Deus, corrupto porque você se vende ao sistema de pagamentos exorbitantes, de redes de TV endemoniadas, tá? Para falar o que é conveniente para eles, para fazer com que as televisões, as novelas, as séries, tudo que vier da homossexualidade faça um grande sucesso. O senhor também é extremamente parcial, porque eu tenho a certeza absoluta, doutor, que se tratasse do seu filho ou da sua filha sendo explorado por um pedófilo, o senhor não ia realmente pedir com que essa criança, o seu neto ou a sua neta, fosse até a delegacia entregar uma cartinha para o criminoso bandido que cometeu o crime. Eu tenho certeza que o senhor não faria essa criança fazer isso, se fosse seu neto ou sua neta. O senhor também disse a respeito das drogas, o senhor riu do assunto. O senhor falou da maconha, do sexo ilícito, de coisas assim muito profundas, como se fosse algo bem legal. Mas é engraçado, né? Porque o senhor fala disso tudo, mas quando o senhor inteirou 50 anos de idade, o senhor foi correr a sua primeira maratona e adotou uma política completamente saudável. Não é interessante? Por que o senhor não vive nas drogas? Interessante, né? É engraçado quando o senhor fala do Covid. Esse mesmo homem que diz sobre a homossexualidade ser natural e a pessoa já nasce com ela, diz que o Covid era só uma gripezinha. Inclusive aproveitou para poder criticar Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro foi um ativista que quis que todas as pessoas morressem e que ele era o culpado de tudo isso. Quando, na verdade, ele mesmo disse que o Covid era uma gripezinha. Gente, eu quase me esqueci de um ponto muito forte na personalidade do senhor. O senhor é um desumano parcial, porque eu tenho certeza absoluta que se fosse alguém da sua família ou as suas duas filhas, o senhor não ia querer que elas se afundassem na maconha. Sabendo o senhor como médico, e eu creio que o senhor sabe, que a partir do momento que nós nos acostumamos com um tipo de droga no organismo, ele vai querer mais, e isso é o ponto de entrada para N outros tipos de droga. Tipo assim, se o seu neto fosse morto aos 9 aninhos de idade, como o senhor conheceu a pessoa que cometeu esse crime lá na cadeia? Gente, lembra daquele trans que eu falei para vocês, que ele abraçou durante a reportagem com a Globo? Eu tenho certeza que o senhor não ia sugerir que essa criança fosse até lá, dar um abraço nesse... Porque esse criminoso estuprou esse menininho de 9 anos de idade e a mãe nunca mais vai poder dar um abraço nessa criança. Mas o senhor foi lá dar um abraço naquele que matou aquela criança, naquele que exterminou a possibilidade daquela criança ter um futuro. Você fala da maconha, da maneira que você fala como sendo um referencial de saúde e vida, dentro da maior televisão do Brasil. Gente, um dos principais comunicadores da área de saúde, no que tange à saúde, me faz perguntar por que o senhor se dedica tanto a cuidar da sua saúde, porque o senhor está com mais de 80 anos.
se eu não me engano, 81 anos. E com apenas 51 anos, o senhor já tinha ganhado uma maratona, participado dela na maratona de Nova York, não é verdade? Então quer dizer que quando é com os filhos dos outros, essa geração, ela pode usar à vontade, é até motivo de riso, ela pode abortar, ela pode se tornar um homossexual, e você vai fazer até as pessoas rirem do assunto, né? Mas você não, você vai cuidar da sua saúde, não é verdade? Inclusive, você condena doces. Como pode, né? Uma pessoa demonizar tanto doce, que na verdade eu sei, realmente faz mal, mas não chega a 1% do que a maconha causa no cérebro humano, matando milhões de neurônios. Olha só, gente, eu vou finalizar esse vídeo com o coração apertado, pedindo a Deus que nenhuma das pessoas que ouviram o vídeo desse homem ou que cresceram nessa mentalidade, assim como eu tive essa mentalidade que ele foi usado durante vários momentos na década passada para disseminar essas mentalidades demoníacas, eu vou orar para que as palavras lamentáveis desse homem que não conhece a Deus cheguem no coração de alguém. E se você conhece alguém que é dessa geração e que de algum momento é filho dessa geração como eu, por favor, compartilhe esse vídeo, porque eu acho que vai abrir muito a mentalidade de quem é o Dr. Drauzio Varela e quem são os filhos dessa geração. Eu falo com você que está aí na sua casa, que de repente quer fazer algo para cooperar com as outras pessoas e que ainda que se você não é mãe ou pai e nem seja cristão, mas tem senso de retidão e quer ver um mundo melhor, tá bom? Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Te vejo lá.